Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, é a nossa mensagem hoje, nessa noite, está pautada em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos a Deus? Mais uma vez em oração, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos dependentes do Senhor. Todos nós carecemos da sua graça, Senhor. Os pais precisam da graça do Senhor e os filhos precisam da sua graça. E nós precisamos, ó Deus, ouvir a sua voz hoje, nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender sua palavra. Nos ajuda a não só compreender, mas aplicar no nosso coração, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, mostra para nós aonde nós precisamos crescer, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Eu coloco todos os pais presentes, Pai, coloco todas as famílias aqui, filhos, e eu peço que o Senhor venha, Pai, sobre nós, abrindo os nossos olhos, edificando a nossa vida, Senhor, para que possamos ter um despertamento espiritual e viver um avivamento, ó Deus, da parte do Senhor. É o que eu oro e eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós começamos falando no capítulo 5. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 5, no verso 21, você vai perceber o apóstolo Paulo falando sobre sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí o apóstolo Paulo começa a falar aonde deve acontecer essa sujeição, né? Essa submissão de uns aos outros. E lembrando que o capítulo 5, ele é um assunto, né, que o apóstolo Paulo está falando de como nós devemos viver, aqueles que vivem, né, na luz e aqueles que vivem nas trevas. Ele fala o fruto da luz e as obras das trevas. E no verso 18, o apóstolo Paulo diz: não se embriague com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixe encher do Espírito. Então o apóstolo Paulo vai falar de como nós devemos nos encher do Espírito Santo, como isso reflete a nossa vida quando nós falamos que estamos cheios do Espírito Santo. Então ele coloca que a nossa primeira questão é na nossa relação de uns com os outros, né? Se eu falo que estou cheio do Espírito Santo, isso deve refletir na nossa relação uns com os outros na igreja local e principalmente, primordialmente, no nosso ambiente familiar. Então o apóstolo Paulo ele começa a se dirigir às mulheres, em primeiro lugar, quando a gente olha no verso 22, e depois no verso 25 ele se dirige aos homens, porque ele está dizendo assim: se você, mulher, está dizendo que está cheio do Espírito Santo, então o seu papel, a sua função, a sua missão é se submeter ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo Jesus, né? E você, homem, se você está buscando e está cheio do Espírito Santo, então o seu papel, a sua função é amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Agora então, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos filhos e aos pais ao mesmo tempo. Então, o verso 1 ao 4, se nós fôssemos definir aqui a ideia do texto para nós, os filhos devem obedecer aos pais no Senhor e os pais devem criar os seus filhos no Senhor. Então, a gente vamos indo por partes, do verso 1 ao 3, nós percebemos o apóstolo Paulo se dirigindo aos filhos. Obediência e honra dos filhos no Senhor.
Então, veja, como nós já dissemos aqui, a sujeição dos filhos aos pais, em primeiro lugar, é no Senhor. Então, o verso 21, como nós já vimos, trabalha sujeição uns aos outros no temor de Cristo. E Paulo olha ao marido e se dirige às esposas e diz que elas devem se sujeitar ao marido no Senhor. Olha lá o verso 22. Ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, todos que estão cheios do Espírito Santo, eles devem viver em uma harmonia no lar. Cada um vivendo, exercendo a sua função de acordo com as Escrituras. Então, quando nós estamos falando que estamos cheios do Espírito Santo, nós devemos buscar viver em uma harmonia no lar e cada um vivendo a sua função de acordo com as Escrituras. Veja aqui, como que nós podemos enxergar aqui uma harmonia no lar? A esposa é submissa ao marido como ao Senhor. Então, a esposa se submete ao marido como, primeiramente, ela estivesse se submetendo a Cristo, a Deus. E Provérbios, ele mostra, em verso 27, verso 15, como uma esposa não está cheia do Espírito Santo, ela é como uma goteira, que continua num dia chuvoso, é a esposa briguenta, semelhantes. Contê-la seria conter um vento, seria pegar um óleo com a mão. Então, a gente percebe que quando uma esposa está cheia do Espírito Santo, uma mulher está cheia do Espírito Santo, ela se submete ao seu marido, mas ela se submete como se fosse ao Senhor. Em primeiro lugar, ela está aplicando as Escrituras ao seu próprio coração. E não é uma esposa briguenta, não é uma esposa que fica com uma goteira, Você já percebeu uma goteira, como é chato, Fica ali falando a mesma coisa, reclama, tudo está ruim, nada está bom, sempre está reclamando. E então a esposa deve se submeter ao marido como se ao Senhor. E como já domingo passado nós fizemos uma mensagem longa ao amor, mas da mesma forma o apóstolo Paulo, o marido ama a esposa como também Cristo amou a igreja. Então os maridos devem se submeter a Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas percebe que isso aqui, ele não está colocando uma função em detrimento da outra. Ele está colocando que todos têm uma função e cada um no seu lugar. Então a mulher se submete ao marido e o marido então ama a esposa. Não só ama porque ela se submete, isso precisa ficar claro. Mas ele está amando a esposa porque ele ama a Cristo. Veja, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Então ele está amando a esposa como Cristo amou a igreja. Aí agora o verso 1, aqui do capítulo 6, ele coloca: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então veja, da mesma forma que Paulo se dirige às esposas e ao marido, agora ele está se dirigindo aos filhos. Mas uma diferença que existe aqui nesses versículos do 1 ao 4 é que Paulo se dirige aos filhos e aos pais. Ele está se dirigindo aos filhos e aos pais. Mas esse primeiro ponto aqui é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque nós lidamos com o coração dos filhos. Porque o primeiro alvo que os filhos precisam entender é que obedecer aos pais é obedecer ao Senhor. Esse é o primeiro alvo. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. E o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para aqueles filhos que estão ainda debaixo da submissão dos seus pais. Aqueles que já têm uma compreensão, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, crentes em Cristo Jesus. Então, antes de mais nada, os filhos precisam levar em consideração que a obediência aos pais é ao Senhor em primeiro lugar. É ao Senhor. E a palavra obediência, no nosso contexto, tem sido saqueada. Ela tem sido tirada do nosso vocabulário. A sociedade pós-moderna tem visto essa palavra como algo, como ditador, não é verdade? A palavra obediência hoje, ela não tem sido vista com bons olhos. A palavra não
e obediência não são bem vistas na nossa sociedade. Na pós-modernidade, a obediência, ela não é submissão. Os pais não dizem não para os filhos, porque não os impede de crescer. O não vai impedir eles de crescer na mentalidade da pós-modernidade, né? De crescer e pensarem e de terem pensamentos críticos. Essa é uma das vertentes da educação pós-moderna, né? Então, e nesse tempo que nós estamos vivendo, é que o pós-modernismo, é que para as pessoas que pensam de acordo com esse tempo, não existe verdades absolutas. Não existe verdades absolutas. Então, hoje nós vivemos em um espírito anti-autoridade, né? Os pais não são mais uma autoridade, o professor na sala de aula já não é mais uma autoridade. Então existe essa ideia na pós-modernidade. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O apóstolo Paulo está chamando os filhos a fazer um absurdo diante dos olhos do mundo, que é contra o Senhor, que é obedecer, que é se colocar debaixo da submissão e da autoridade dos pais. Então, por isso que nós temos que pensar na obediência ao Senhor, em primeiro lugar, que os filhos são chamados a viver, uma obediência ao Senhor. Por que esse aspecto nós precisamos pensar? Porque esses filhos, eles vão obedecer seus pais estando perto ou longe dos pais. Porque, em primeiro lugar, a consciência deles estão sendo levadas cativos ao Senhor. Eles não estão só obedecendo os pais quando estão na vista dos pais, mas eles estão obedecendo os pais quando estão distantes. Ele é desafiador. Mas esse aspecto da vida cristã, ele é desafiador. Ele é desafiador. Por que ele é desafiador? Porque nós temos uma natureza rebelde. A natureza rebelde que luta contra Deus. E não conseguimos obedecer ao Senhor de forma perfeita e nem conseguimos obedecer de forma total depois que o pecado entrou no mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, nós não conseguimos obedecer de forma perfeita e nem de forma total. Talvez seja essa a sua luta. Você não consegue viver uma vida de obediência ao Senhor. E o fato é que todos os seres humanos não conseguem viver uma vida de obediência ao Senhor sem antes ter um encontro com Cristo Jesus e passar pelo novo nascimento. Nenhum ser humano consegue ler as Escrituras e falar, agora eu vou obedecer o meu Pai, sem antes ter passado pelo novo nascimento, sem antes o Senhor ter operado no coração deles uma transformação, ter tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne, sem antes ter um encontro com Cristo Jesus. Nenhum ser humano consegue obedecer uma vírgula da palavra de Deus se não tiver sido transformado pelo Evangelho em primeiro lugar. Então talvez essa seja a sua condição aqui como filho, ou como uma pessoa que nasceu, está vivendo a vida e até olha para as Escrituras, para o padrão da palavra de Deus, mas não consegue obedecer. Não consegue ser um filho obediente. E talvez você até tente obedecer, mas não consegue. Isso me lembra da história de Arthur, meu sobrinho. Arthur, meu sobrinho, ele estava com o celular na mão dele, então ele foi ao banheiro. E ele ficou com vontade de urinar. Então ele foi ao banheiro com o celular. E para sua infelicidade, ele derrubou o celular na privada. E ele deu um grito, mas um grito que parecia que ele tinha morrido no banheiro. E ele saiu gritando com o celular na mão, todo molhado, chorando. E eu falei, Arthur, você não sabe que não pode ir ao banheiro com o celular? E ele falou, eu sei, tio. Tudo que minha mãe fala para eu fazer e obedecer, eu não consigo obedecer. Quando ele falou que não conseguia obedecer, eu lembrei da nossa condição, da condição
de todos aqueles que não têm Cristo Jesus. É exatamente isso. Quando o Arthur falou para mim, dizendo assim, eu sei, minha mãe me dá muitos conselhos para eu obedecer, mas eu não consigo, tio, eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Ele falou da condição dele diante de Deus, nem somente diante da mãe dele, mas essa é a condição de todo ser humano sem Cristo Jesus. Essa é a condição nossa. Tenta obedecer, mas não consegue, precisa de Cristo. Então, em primeiro lugar, antes mesmo de você tentar obedecer, você precisa desistir de você mesmo, e você precisa ir a Cristo, você precisa de Cristo, você precisa de uma transformação real no seu coração, e talvez seja essa a sua condição como pai, talvez seja essa a sua condição como mãe, talvez seja essa a sua condição como filho. Não consegue viver o padrão das Escrituras. Por isso que Jesus Cristo veio morrer na cruz. Por causa dos nossos pecados. Porque nós não conseguimos viver de forma perfeita e nem total. Ajuda. Mas a partir do momento quando nós somos transformados pelo Evangelho, o Senhor nos ajuda a obedecer. Então o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto em primeiro lugar a filhos crentes. Aqueles que foram transformados pelo Evangelho. Então, os filhos que conseguem obedecer aos seus pais, pensando primeiramente no Senhor, são aqueles que foram regenerados, que já tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho. Então, a obediência aos pais, pensando no Senhor, essa é a obediência correta, porque esse filho não vai desobedecer às ordens dos seus pais, estando longe dos seus pais, como já falamos aqui, mas ele vai estar consciente da presença de Deus, do Senhor, porque ele vai sempre pensar, mesmo longe dos pais, Deus está presente em todos os lugares, e Ele conhece meu andar, por mais que os meus pais não estejam presentes aqui comigo, sempre pensando na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então os filhos que têm dificuldade de obedecer aos seus pais, têm também dificuldade no seu relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, a dificuldade de obediência aos pais, a dificuldade de obediência a alguma autoridade, de se submeter, é uma dificuldade na relação com Deus. É o primeiro lugar que nós devemos observar como os pais, é a relação dos filhos com Deus. Então devemos obedecer aos pais, porque isto é justo. Veja que o apóstolo Paulo coloca, pois isto é justo. Isso é justo e deve ser algo desejável do nosso coração. Porque Deus colocou os pais como autoridades. O verso 2 e 3 aqui, ele coloca, honre o seu pai e a sua mãe, longa vida sobre o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então Paulo agora traz o quinto mandamento. O quinto mandamento Paulo está trazendo aqui. Né? Dos 10 mandamentos, esse é o quinto mandamento. E se você for parar para perceber, esse quinto mandamento é uma transição que vem a seguir em relação ao amor ao próximo. Veja, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus, a nossa relação com Deus. E os 6 outros mandamentos estão relacionados à nossa relação com o próximo. Então, essa transição, ela começa da relação mais próxima possível, que é a relação de pai e filho. E ele coloca que os filhos devem honrar os seus pais. Honre o seu pai e a sua mãe. Então, essa relação, esse é um mandamento que os pais gostam, né? Esse os pais gostam, muitas vezes. E é um mandamento que os pais gostam de usar e citar muito para os filhos, quando eles são crianças, adolescentes e jovens, quando eles estão desobedecendo. E qual é a intenção, muitas vezes, que nós usamos, os pais usam, né? Esse mandamento.
muitas vezes é colocar medo. Ó, honra, hein? Vai morrer se não obedecer, né? Geralmente a gente já vai nisso, vai morrer. Mas na realidade, nós temos uma confusão com os 10 mandamentos. E que muitas vezes nós falamos deles mais para meter medo do que para mostrar o caráter de Deus. Os 10 mandamentos, eles não estão para nos dar medo. Então, eles estão para revelar o caráter de Deus. Então, a nossa resposta em obedecer os pais, em honrar os pais, é porque revela o caráter de Deus. Porque é a palavra do próprio Deus e o próprio Deus que está falando ali. Não é para meter medo nos filhos, mas é para revelar o caráter de Deus, o caráter santo de Deus, o caráter do Senhor que se revela nos 10 mandamentos. Não é simplesmente regras para que a gente siga e seja bem sucedido na vida. Não, não é. E Paulo coloca esse mandamento no lugar certo nesse texto. Porque veja só, quando eu falo que ele coloca no lugar certo, não quer dizer que se ele alterasse a ordem esteja errado. Mas é que Paulo trata primeiro do que daqueles que conheceram o Senhor Jesus. Paulo primeiro fala para os filhos, obedeçam os seus filhos no Senhor. Então não existe outras pessoas que possam obedecer ao Senhor sem ter primeiramente conhecido a Deus, o caráter do nosso Deus. Então ele coloca no lugar certo, porque no verso 1 ele fala que os filhos devem ser obedientes no Senhor. Então Paulo está se dirigindo aos filhos crentes que têm o seu coração no Senhor. Então agora Paulo está falando para filhos crentes em Cristo Jesus, que honrem os seus pais, e esse mandamento não é só para as crianças, pequenas, adolescentes, mas é para todas as pessoas que ainda desfrutam da presença dos seus pais. Porque honrar os pais significa muito mais do que simplesmente obedecer a eles. Significa mostrar respeito, amor por eles, cuidar deles enquanto precisarem de nós e procurar honrá-los pela maneira como vivemos. Por quê? Obediência, os filhos devem seus pais, os pais, até o momento que eles casarem ou saírem do lar dos seus pais. E depois os filhos devem honrar os pais. Não devem mais obediência. Depois que casou, não tem mais obediência. Tem honrar. Ouvir os conselhos com atenção. Não desprezar os conselhos. Só porque saiu da casa dos pais e agora, muitas vezes o sonho de muito jovem, adolescente é esse, Veja, ora, completar 18 anos, vou embora. Aí começa a trabalhar, vai embora nada. Começa a ver as contas chegar, pagar, fica lá mais uma temporada. Não é verdade? Porque acham que vão fazer tudo o que querem, tudo que vem na telha. Mas percebe que honrar os pais é muito mais do que obedecer. Honrar os pais é honrar quando nós não estamos mais debaixo do teto deles. Os filhos que já não estão debaixo do teto dos seus pais são chamados a honrar os pais quando eles precisam de ajuda e cuidado à medida que vão envelhecendo. E perceba que o apóstolo Paulo aqui está dizendo honrar os pais, não é somente honrar os pais crentes. Não é somente você olhar, meu pai é crente, então eu vou honrá-lo. Não, é honrar os pais também, até mesmo os pais descrentes. A palavra obedecer e honrar os pais aqui, não é obedecer de forma cega os pais quando eles pedirem o que vai contra as Escrituras, o que vai ao contrário à palavra de Deus. Não, não é isso. Os pais, eles devem ser honrados quando eles pedem aquilo que está dentro das Escrituras. Se eles pedirem coisas que estão contrárias às Escrituras, eles não precisam ser ouvidos.
Então os filhos que não estão debaixo do teto dos seus pais são chamados a honrar os seus pais, são chamados a se relacionar com seus pais, por mais que eles não sejam tão bíblicos, por mais que ele ainda, infelizmente, peque contra você. E nós somos chamados a isso. Somos chamados a honrar os nossos pais. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui para aqueles que conhecem o Senhor. E aqueles que conhecem o Senhor honram os seus pais. Devem honrar. E isso é uma coisa que nós estamos vivendo na nossa sociedade que está perdida. Os pais estão sendo desonrados. Os pais não estão sendo ouvidos. Os pais não estão sendo cuidados. Meus irmãos, você sabe que existe um estudo que em 2060, a taxa da natalidade está caindo na nossa nação. Pela primeira vez está marcando uma queda. As pessoas não querem mais ter filhos. Ou elas querem ser pais de pet, ou de boneca. Né? O nome dessa boneca eu não sei, mas é uma boneca, né? É uma boneca. Eles não querem mais. Meus irmãos, você acha que boneca e cachorro vai cuidar? Entende? Não vai. Quem é que vai honrar? O cachorro vai ficar lá, au, 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 au. Não vai. Isso é uma decadência moral que nós estamos vivendo, irmãos. E nós vamos chorar por isso. Nós vamos chorar porque nós estamos vivendo em um tempo de desprezo. Irmãos, por exemplo, a gente que é mais jovem, às vezes estamos acelerados, queremos as coisas rápidas. E a gente chega numa fila e aí vem uma senhora. O que a gente faz? A gente ou atropela a senhora, muitas vezes, ou pega o outro lugar, porque tudo é mais lento. Agora que eu tenho sentido muitas dores, eu olho para as senhoras e fico pensando, será que eu chego nessa idade? As coisas vão ficando mais devagar. Se Deus te der graça para você envelhecer, você vai ficar igualzinha. Então tenha mais misericórdia. Honre os seus pais. Não deixa para se arrepender depois no caixão. Agora é hora enquanto você tem vida. Entende? Não deixa para chorar o leite derramado. Já passou. Não dá mais. A vida acabou. Então o apóstolo Paulo está escrevendo, olha, honre os seus pais. Honre os seus pais. Respeite. Dê amor a eles. Cuide, visite. Fale, pergunte o que está precisando. Por mais que talvez você enxergue agora, na vida adulta, que seus pais pecaram bastante contra você. Perdoe. Perdoe. E veja que o apóstolo Paulo coloca que devemos honrar os nossos pais, porque esse é um mandamento com promessa. Paulo fala que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, e agora está citando a Bíblia. E como esse texto se aplica hoje, tem um teólogo, Reine, ele diz assim que o mesmo princípio geral do Antigo Testamento pode ser aplicado no Novo Testamento. Ou seja, que obedecer e honrar o pai e a mãe culminarão em bem-estar e longa vida sobre a terra. Veja, e ele coloca aqui, novamente, haverá exceções à regra. O que ele quer dizer? Não quer dizer que alguém que seja um filho obediente, que honre o pai, infelizmente não possa morrer cedo. Pode acontecer. Né? Mas o princípio geral continua. Filhos que obedeceram e honraram seus pais são mais propensos a viver uma vida disciplinada, ter uma vida equilibrada e longa. Há uma diferença básica nas promessas aos israelitas, no fato de que essas promessas pertenciam a quem traduz na terra que Deus lhe prometeu, mas por isso, em vez de apóstolo Paulo traduzir na terra, é melhor sobre a terra. Por quê? Sendo assim, refere-se ao lugar na terra onde os cristãos individuais vivem. Então o apóstolo Paulo coloca e diz, olha o verso 3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra.
Você já percebeu que todas as vezes na sua vida que você desobedeceu aos seus pais, deu errado? E você só não morreu porque a sua desobediência ou não era para a morte, ou você teve um grande livramento. Porque tem desobediência que é fatal. O pai fala, a mãe avisa, não faz, não faz, não faz, e vai lá e faz. Entende? Os pais foram colocados como uma autoridade, com mais tempo de vivência. É muita tolice do nosso coração como filhos olhar para essa orientação e não obedecer, e não colocar em obediência. Então, quando a gente para perceber, todas as vezes que nós desobedecemos os nossos pais, deu errado, só não morremos porque o Senhor nos livrou, porque foi livramento do Senhor. Mas quantas e quantas histórias, filhos que ficaram paralíticos, pessoas que perderam a vida, porque os pais avisaram, porque os pais aconselharam, mas foram desobedientes. Então, sim, meus irmãos, quando nós obedecemos os nossos pais, nós estamos aplicando conselhos de quem enxerga lá na frente. É interessante isso, né? Depois que você cresce em alguns aspectos, fala, cara, como eu fui muito tolo com meu pai e com a minha mãe. Os pais estão enxergando os passos que você está dando, muito que você vai cair. Né? Então, muitos de nós estamos vivos pela graça e misericórdia do Senhor. E todos nós, seja você já um pai experiente, infelizmente deu dor de cabeça para o seu pai e para a sua mãe em algum momento da vida. Mas a desobediência leva à morte. O pecado leva à morte. Né? Então a gente precisa ouvir que nós precisamos obedecer aos nossos pais no Senhor. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e lembrar que Deus colocou os nossos pais sobre nós como autoridades. Autoridades. O outro ponto agora que o apóstolo Paulo vai se ater é a criação de filhos no Senhor. Olha o verso 4. O verso 4 ele coloca, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Veja, Paulo fala para os filhos obedecerem seus pais no Senhor, e agora ele se dirige aos pais, que devem educar os seus filhos no Senhor. E a obediência dos seus filhos é também um esforço dos pais que devem se dedicar. Percebe que Paulo está dizendo aqui, ó, filhos, obedeçam os seus pais. E agora Paulo está dizendo, pais, eduquem os seus filhos. Então, a obediência dos filhos também é um esforço dos pais que devem se dedicar na educação. Não é algo normal e natural de um filho crescer na obediência. Não é. Não é algo normal. É algo que deve ser esforço e dedicação. Porque muitas vezes nós vemos os pais reclamando por aí da desobediência dos seus filhos, e reclamar da desobediência não vai mudar o cenário, não vai mudar. Exige estudar. E por isso, então, a educação de filhos exige esforço, humildade e dependência de Deus. E dependência de Deus. Mas o nosso maior problema é que nós nos acomodamos e deixamos de lado e deixamos passar situações que nossos filhos precisam ser corrigidos, aonde temos que gastar muitas conversas e não queremos conversar. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós, eu falo pela minha breve e pequena experiência de como pai, muitas vezes nós queremos deixar passar, é o momento de educar os filhos, porque isso exige esforço. Isso exige esforço, humildade e dependência de Deus. E eu quero fazer esse convite para vocês, pais, para nós, pais. Tenham humildade. Tenham humildade na educação dos filhos.
Dependam de Deus. E busquem de forma constante conhecimento para ajudar os seus filhos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero fazer esse convite para nós. Tenham humildade e dependam de Deus. Olhem para as Escrituras e busquem de forma constante conhecimento para ajudar os seus filhos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Eu acredito que o desprezo pela educação dos filhos vem também pela falta de compreensão e de convicção da missão que Deus nos deu de cuidar da sua herança. Porque o Salmo 127, ele coloca o quê? Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Se os filhos são herança do Senhor, nós não somos proprietários deles. Nós somos mordomos. Não criamos os filhos para nós mesmos. Você já viu, pai? Nós criamos os filhos para a glória de Deus. Você já viu o pai frustrado? Muitas vezes. Muitas vezes não é porque... Muitas vezes são questões reais e verdadeiras. Mas muitas vezes é porque o filho não quis seguir a profissão do sonho que o pai colocou para ele. O filho não quis assumir o negócio da família que o pai tinha e colocou. Meu filho resolveu casar e ter 5 filhos. Tá lá. Já viu? A gente distorce a nossa fundamentação para a criação de filho, ela tem sido mundana, ela não tem sido bíblica. Então nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente. Porque nós temos dificuldade de reconhecer o quê? De termos convicção que os filhos são herança do Senhor. E que nós somos chamados para cuidar da forma como Deus deseja. Não da forma como nós desejamos. Não. Então, para isso, nós precisamos submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo e à sua palavra. Não é da sua forma que você deve cuidar do seu filho. É da forma do Senhor, de Cristo, da palavra dele. E isso tem adentrado dentro das nossas igrejas de uma forma que você vê os pais querem ensinar os seus filhos a ser bons profissionais, mas não discípulos de Cristo. Uma vez ouvindo o pastor Jonas Madureira falando sobre não existe mais no meio da igreja filhos que crescem, olham para o pastorado e falam, quero ser pastor. Por quê? Por que não existe? Mas eles querem ser o quê? Bem-sucedido, um bom empresário. Eu não estou dizendo que ser bom empresário, um bom médico, um bom advogado seja errado. Mas não diz, nós treinamos os nossos filhos para serem bons profissionais, mas não discípulos de Cristo Jesus, a ponto de abandonar tudo e a colocar a sua profissão a serviço do reino. Nós não vemos, de fato, um coração sendo treinado, os pais treinando seus filhos, talvez com uma vocação de médico, para se entregar e ir para o lugar mais pobre que existe, ganhar o pior salário, para pegar e servir aquelas pessoas com a profissão de médico. Não tem isso, meus irmãos. Não tem. Porque nós treinamos os nossos filhos para ganhar o mundo e perder a alma. É isso que muitas vezes nós treinamos os nossos filhos. E aí eles passam a ganhar salário de 13, 15 mil reais, casam, mas vivem uma vida totalmente destruída e deplorável. Então, irmãos, nós precisamos de humildade. Precisamos treinar os nossos filhos para serem discípulos de Cristo. E aí eles vão ser bons profissionais. Mas em primeiro lugar eles vão amar o Senhor. Eles vão amar o Senhor. Então o entendimento errado que somos levados a pensar que as crianças também são boas e sem pecados. E aí a gente acaba não tendo esforço. Né? E que elas pecam por causa da construção social que existe. A construção social, elas acabam aprendendo a pecar. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a tolice
do coração, a tolice da criança está ligada ao seu coração. Então, desde pequeno, nós vemos aí as crianças sendo tolas. Então, Paulo está fazendo o quê? Que Paulo reforça a autoridade dos pais, falando para os filhos como eles deveriam se submeter a eles, obedecendo e honrando. Mas Paulo não reforça o quê? Autoritarismo. Veja que no verso 4 ele começa já dizendo assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Veja que se a gente fosse dividir esse versículo, verso 4, não aqui, bem fácil para nós, se você observar o texto. Primeiro Paulo fala, o verso 4, não provoquem os seus filhos a ira, e depois mais trate de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Tem duas divisões aqui. Duas divisões. Então Paulo reforça a autoridade dos pais, mas não o autoritarismo. Veja como o verso 4 está dividido aqui. E os pais, o que acontece? O que é isso? Paulo está dizendo, pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Como é que os pais provocam a ira dos seus filhos? Cometendo o quê? Abuso de poder. Abuso de poder. Né? Os pais são chamados a exercer sua autoridade debaixo da autoridade das Escrituras. E aqui a palavra pai é diferente da palavra pai no verso 1. Veja, e vocês pais, não está relacionado no verso 1, está relacionado pai e mãe, e no verso 4 está relacionado diretamente ao pai homem. Paulo está se dirigindo ao pai homem. Paulo está colocando essa responsabilidade sobre os ombros dos pais, que na realidade o contexto cultural já mostrava isso. E os estudiosos apontam que no mundo judaico, assim como no greco-romano, o pai tinha autoridade absoluta sobre a família e especialmente sobre a vida dos seus filhos. O ponto aqui que os pais são chamados a ter essa responsabilidade não quer dizer que as mães não são auxiliadoras nesse ponto. Mas já nesse tempo, no tempo que Paulo está escrevendo, já tinha essa mentalidade formada. Os pais tinham o quê? Autoridade absoluta. E na cultura greco-romana era pior, era mais severo. O que acontecia? Os filhos recém-nascidos, o que acontecia ali? Quando a criança nascia, ela imediatamente era levada ao pai. E se o pai pegasse aquela criança no colo, ela era recebida como uma personalidade civil no instante. Mas se o pai olhasse para a criança e não pegasse a criança no colo, tinha que ser morta, vendida como escrava, ou até mesmo, infelizmente, ela tinha que ser morta, aquela criança. Mas o ponto aqui não é esse das Escrituras. Né? Os judeus e os cristãos, eles abominavam essa prática quanto do aborto também. O ponto é que os pais estão sendo chamados, os homens estão sendo chamados a cuidarem dos seus lares, na educação dos seus filhos também. A ideia aqui é que os pais precisam tomar a posição da educação dos seus filhos também. E não deixar as mulheres sobrecarregadas. Meus irmãos, né? Se você for numa escola, no dia da reunião dos pais, você vai ver muito mais mulheres do que homens. Muito mais. Isso não está errado se for uma divisão conversada dentro do lar, talvez o esposo, o marido esteja trabalhando em outra atividade, e aí depois quando a esposa chega da reunião da escola, vai deixar o pai a par de tudo. Não está errado se for dentro desse contexto, porque acontece. Mas muitas vezes não, meus irmãos. Muitas vezes existe uma omissão da parte dos homens na educação dos seus filhos, em tomar a posição nesse sentido. Então Paulo está se dirigindo aos pais. E Paulo está dirigindo assim, vocês pais não provoquem os seus filhos a ira. Então a ideia é que os pais precisam tomar cuidado para não provocar desnecessariamente ou incentivar seus filhos a ira, a mágoas ou ao desânimo durante o processo de treinamento, porque educação é treinar. Você está treinando o seu filho. E Paulo coloca isso em Colossenses também. Colossenses capítulo 3, verso 21, ele coloca: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. O ponto aqui importante ressaltar é que não devemos fazer tudo para os nossos filhos, que os não, muitas vezes, às vezes eles vão deixar os filhos tristes, vão deixar os filhos desanimados, né? Às vezes eles vão se espernear,
Mas o ponto aqui é pecado. É quando os pais usam da sua autoridade para ter um abuso de poder. É quando pecamos contra os nossos filhos. E quando é que esse tipo de irritação e desânimo é provocado na prática? Quando os pais confundem autoridade com autoritarismo. Eles acabam passando da linha. Quando a autoridade que deve ser exercida de forma amorosa começa a ser uma autoridade ditatorial. Até mesmo no momento da disciplina, quando tem que ser uma correção no amor, acaba acontecendo uma correção somente no despejo da ira. Então os pais nunca pedem perdão. Muitas vezes, muitos pais nunca pedem perdão para os filhos, nunca reconhecem os seus erros. Acham que fazendo isso vão estar perdendo a sua autoridade. Estão sempre numa postura acima dos filhos. Meus irmãos, precisam entender que a autoridade se ganha quanto mais nós humilhamos debaixo aos pés de Cristo. Um dia ouvindo o pastor Augusto Nicodemos falando que quando ele terminou o seu mestrado ou seu doutorado, não vou lembrar, ele virou um professor. E um professor muito exigente. E um dia ele pediu um trabalho para um aluno. E o aluno fez um trabalho horrível. E na frente da sala de aula ele humilhou esse aluno. Seu trabalho é um lixo. Isso aqui você não vai servir para ser pastor. E o Senhor foi convencendo ele do pecado que ele cometeu. E o Espírito Santo, quando ele entrou na sala de aula, o Espírito Santo começou a incomodá-lo e falou: pede perdão. Mas na mente dele, se eu pedir perdão, eu vou perder minha autoridade. Mas foi totalmente diferente. Quando ele se levantou, perdão para aquele aluno, ele ganhou a autoridade. Ele ganhou o respeito. Os alunos passaram a admirá-lo mais ainda. E às vezes nós, pais, erramos feio muitas vezes com os nossos filhos. E precisamos pedir perdão para os nossos filhos. Precisamos abrir mão do nosso orgulho e pedir perdão para os nossos filhos. Os pais que estão sempre insatisfeitos com o desempenho dos seus filhos, isso é desanimador. Eu vi uma história de uma mulher que com 7 anos, ela decidiu lavar a louça para a mãe. E quando a mãe chegou, ela não deu nenhum elogio. Apenas criticou e começou a pegar as colheres e falar: isso aqui está ceboso. Você mal lavou. Você não sabe lavar direito. Enquanto que ela poderia fazer o quê? Ela poderia elogiar, dar um encorajamento, dizer: obrigado, filha, por ter se esforçado. Agora deixa a mamãe ensinar algo para você. Meus irmãos, os pais não dão nenhum elogio. Isso é desanimador. Os pais estão sempre insatisfeitos com os desempenhos dos seus filhos. Os filhos nunca estão suficientes. Nada que fazem está tudo errado. Até quando tentam acertar está errado. Então isso é provocar a ira, isso é desanimar os filhos. Precisamos rever as nossas atitudes e nos arrependermos e irmos até eles. Porque lembrando que você é o fornecedor de educação, de instrução, de instruir no caminho. Então esses pais estão sempre criticando e nunca elogiando, isso é desanimador. Os pais são incoerentes, injustos na disciplina, acabam passando dos limites e disciplinando com ira. Ira, mais ira. Você quer ver um filho irado com o pai? É você discipliná-lo com ira. A palavra diz que a palavra branda desvia o furor. Quando você disciplina, o ponto não é não disciplinar, o ponto é disciplinar, corrigir com amor. Então, quando você despeja a ira, você está fazendo dele o seu inimigo. E ele começa a enxergar você como o seu inimigo, não mais como alguém que deseja tratá-lo e cuidar e incentivá-lo. Aquela correção passou dos limites. Então, e os pais que praticam favoritismo entre os irmãos?
Nós temos uma história na Bíblia assim, né? José era o preferido do seu pai. O que aconteceu? Foi vendido. Foi pecado dos irmãos, mas pecado mais do pai, porque tinha um favoritismo ali. Favoritismo entre os irmãos. Meus irmãos, precisamos rever, nós pais, quando temos mais filhos envolvidos, irmãos envolvidos, e sermos mais justos. Será que o mesmo carinho que você dá para um, você dá para o outro? Você precisa rever, fazer uma análise do seu coração. Outro ponto, muitas vezes, o que muito acontece, os pais não levam a sério as queixas dos seus filhos. E este caso é bem preocupante, meus irmãos. Por que é preocupante? Muitos filhos deixam de contar casos de abusos sexuais, porque seus pais não vão dar ouvidos para eles. Muitos filhos, com meu pai eu não posso contar, porque meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve. Não ouve as minhas queixas. Aquelas queixas mais bestas que você ouve, e você ri por dentro, ou às vezes ri na cara, isso deixa eles desanimados, porque enxergam em vocês pessoas que não podem contar, meus irmãos. Vamos olhar para isso com seriedade e perceber em nós aonde nós estamos errando. Existe graça para nós, existe essa palavra para nós, porque o Senhor quer nos conduzir no caminho correto, no caminho correto. Então os pais devem tratar de criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, que é a segunda parte do verso 4. Veja, mas trate de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Veja, a palavra criar tem significado de nutrir, de conduzir à maturidade. Então a responsabilidade, meus irmãos, da educação, do discipulado, primeiramente é dos pais. É dos pais. Essa responsabilidade do discipulado, da educação cristã, de fornecer todo esse aparato, todo esse conforto, esse encorajamento, de preparar os filhos, é dos pais. A escola dominical, ela é uma ajuda aos pais. O ministério na igreja local é ajuda. Tudo isso é um auxílio, mas a maior influência espiritual, quem deve exercer são os pais. É os pais. Olha para, se você for abrir sua Bíblia em Deuteronômio, olha lá, do verso 4 ao 9, que ele diz, Deuteronômio, verso 4 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais de sua casa. Então vejamos, irmãos, como pais, vocês devem criar os seus filhos, nós devemos criar os nossos filhos no Senhor. Essa é a responsabilidade constantemente, a educação continuada. Por exemplo, saiu aqui da igreja, se teu filho está aqui na salinha, você deve perguntar o que você aprendeu, o que você ouviu, como isso se aplica na sua vida. Você deve amanhã, na segunda-feira, pensar no assunto de hoje da escola bíblica dominical com ele. Você deve ler as escrituras com ele, no seu carro, por onde você estiver, você deve conversar com seu filho, ensinando, educando. Então, como os pais devem criar os seus filhos? Tem duas palavras aqui que não devem ser desprezadas. Paulo usa disciplina e a demonstração. A palavra disciplina para o mundo pós-moderno está distorcido. Para algumas vertentes da psicologia e da educação, essa palavra é antiquada. Né? Disciplina é antiquada. E vivemos nesse mundo, né, em que as crianças não respeitam a autoridade porque não tem limite em seus lares. Nos seus lares não são colocados limites, elas não sofrem nenhuma consequência em relação às suas desobediências e à sua vida.
Em Provérbios 13, 24, diz: o que retém a vara odeia o seu filho, e quem ama, este o disciplina desde cedo. Veja, usar a vara, disciplinar o filho, é amor, mas deve ser feito com amor. Não é espancamento, não é abuso de autoridade, mas é com amor. Veja que Provérbios 22, verso 15 diz que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Aonde a tolice está ligada? Ao coração da criança. É o coração da criança que determina o seu comportamento. É no coração da criança que nós devemos chegar, que os pais devem chegar. É pastorear o coração da criança. É conduzir a aprender arrependimento. E qual é o trabalho dos pais? Qual é o trabalho dos pais? Aprender, analisar o comportamento como meio de identificar o que está dentro do coração, para entender o que impulsiona as decisões dos seus filhos. Então, os pais, e aqueles que ainda vão ser pais, devem analisar o comportamento e ver que isso é uma resposta do coração. Como Lucas 6,43, ao verso 45, diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas e nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o comportamento do seu filho, a correção, a disciplina, não é só mudar o comportamento, mas é mudar o coração. O foco dos pais não é simplesmente mudar o comportamento, mas aplicar o evangelho nesse coração, para que esse coração seja transformado. Então, antes, sabe qual é o exercício quando você não quer disciplinar o seu filho com ira? Comece a conversar com ele antes de corrigi-lo. Conversar bastante. Comece a perguntar para ele por que ele está fazendo isso. E você começar a perceber o pecado. Não estou dizendo que você não vai corrigir ele, mas esse tempo vai limitar você de ir com tanta sede ao pote. O tempo da conversa, de tentar perceber, de pastorear, de ver qual é a raiz desse comportamento, vai ajudar você. Por exemplo, se ele pegar um brinquedo de uma criança, sem pedir, e você perceber que foi roubo, e você começar a perguntar, por que você fez isso? E você perceber que é inveja no coração dele. Porque o amiguinho dele tem e ele não tem. Você vai corrigir ele porque é uma inveja. Mas só o tempo de você ter conversado já vai ajudar você de não fazer com ira, mas explicar e corrigir e falar: isso é inveja. Veja, o texto de Provérbios diz o quê? A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então, o foco dos pais aqui é o coração, transformação de vida, aplicar o evangelho. Então a criança deve ser corrigida quando exige a ocasião, e ela deve ser instruída em todos os momentos para a demonstração. Veja que Paulo coloca que disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra a demonstração é instruir e incentivá-lo. Então você corrige, se exige a ocasião, você usa a vara com temor ao Senhor e você instrui, você incentiva, você não só tira, você só não arranca o comportamento ruim, mas você coloca a palavra de Deus também, você instrui na justiça também. Não é só tirar, você está fazendo isso e pá. Não, mas você está fazendo e você precisa disso. Você precisa do Evangelho. Você precisa da palavra. Você precisa ser instruído. Mas muitas vezes nós estamos mais querendo arrancar. Né? Por quê? Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados com a desobediência dos filhos. Né?
Quando a gente espera que os filhos vão obedecer, é no momento que eles mostram que não vão obedecer. Né? Tenho tido essas experiências com o meu Estevinho. E, preocupado com a nossa, às vezes, a gente quer, você me fez passar vergonha. A gente está mais preocupado com a nossa reputação do que com o coração. Porque é o coração que nós devemos chegar. Porque veja que o apóstolo Paulo está dizendo, e na demonstração do Senhor. Então nós estamos fazendo o quê? Os pais estão sempre disciplinando e instruindo seus filhos no Senhor de forma continuada, constante e cristocêntrica, construindo neles um caráter, uma transformação, e isso leva o quê? Dedicação, esforço. Se você não abandonar o seu orgulho, se você não abandonar a sua preguiça, você não vai fazer o que as Escrituras estão mandando você fazer. E você vai achar que o seu caminho é o melhor, e não é. E não é, meus irmãos. Como eu disse domingo passado, nós estamos juntos no barco, tá bom, meus irmãos? Da mesma forma que estou ensinando, estou aprendendo. Né? Mas quando a gente ouve palavras e enxerga em nós caminhos errados dentro da nossa criação, é um momento de mudar a rota e se arrepender e se colocar debaixo do Senhor. E ser instruído pela palavra. Entende, meus irmãos? Então, os filhos devem obedecer aos pais, porque isso honra e glorifica o Senhor. Os pais devem criar os seus filhos debaixo da disciplina e da demonstração do Senhor, cuidando e visando sempre o coração das nossas crianças, para que elas sejam transformadas, para que conheçam o Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui juntos e diante da Sua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a aplicar, Senhor Deus, a Sua palavra em nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, Pai, como filhos, obedecer os nossos pais e honrar os nossos pais. E como pais, ó Deus, obedecer Sua palavra, criando os nossos filhos na demonstração, na disciplina e na demonstração do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor Deus, sobre nós. E nos ajuda, Senhor Deus, Pai querido, a buscar no Senhor, Deus, a viver, Senhor Deus, todos esses elementos da Sua palavra em nossos lares, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. E aplica no nosso coração, Senhor. Para que o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com a Tua palavra. E que cada lar aqui, Senhor Deus, desfrute de um avivamento, um despertamento, Senhor Deus. De desejo de buscar o Senhor, Pai. Eu oro e eu Te peço, Senhor Deus, que o Senhor capacite cada pai aqui, Senhor Deus. Que o Senhor capacite, ó Deus, cada filho aqui. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a obedecer o Senhor, para a glória do Senhor, Pai. É o que eu oro e eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.